Programa Novo Alvorecer, trazendo boas novas para você. Uma realização Assembleia de Deus de Caratinga. Meus irmãos, a paz de Cristo para você. Esse é o programa Novo Alvorecer, chegando mais uma vez. Você que nos acompanha pela TV ou pela internet, a gratidão do nosso coração por você sempre nos prestigiar. Eu queria pedir ao pessoal que nos acompanha pela internet que compartilhe aí os nossos vídeos. Nós compartilhamos aqui o nosso programa com o conteúdo da Escola Bíblica Dominical e vez ou outra a gente sempre recebe alguma mensagem de alguém dizendo que está sendo abençoado pelo que está assistindo aqui no nosso programa. Se você quiser compartilhar aí, com certeza outras pessoas também serão alcançadas através da nossa programação. Só lembrando aqui algo que vez ou outra a gente acaba dizendo aqui, que o nosso programa não tem como objetivo de dar subsídio para professores da escola dominical e nem superintendentes. Nós abordamos aqui o assunto de maneira bem superficial, de maneira panorâmica, para alcançar as pessoas que não têm muito hábito da leitura bíblica. O nosso programa vai no ar pela TV para alcançar pessoas principalmente que não frequentam a igreja. Então nós abordamos aqui de maneira bem superficial mesmo, a título aí de informar as pessoas, de dar conhecimento a quem nos assiste. Mas se está sendo bênção para você, pessoal que nos acompanha pela internet, compartilhe aí para alcançarmos outras pessoas, públicos que normalmente não conhecem a gente, tá certo? Intervalo rapidinho e a gente volta aqui em instantes para nós continuarmos a abordagem sobre batalha espiritual, que é o nosso tema do trimestre. Continuando o programa Novo Alvorecer, comigo aqui o Joás. Mais uma vez, Joás, Deus te abençoe poderosamente. A lição de hoje é a lição de número 9, que estaremos estudando neste próximo domingo, dia 3 de março de 2019, conhecendo as armaduras de Deus. Texto áureo da nossa lição, Efésios capítulo 6 e versículo 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Verdade prática, o autor diz que a metáfora do sistema militar usada por Paulo mostra que estamos em guerra no mundo espiritual. Estejamos, pois, cingidos com a armadura espiritual. O texto que nós estaremos abordando é Efésios capítulo 6, do versículo 13 até o versículo 20. Recomendo, como de sempre, que você faça ou refaça a leitura aí na sua Bíblia, tá certo? Joás, a lição de hoje é uma continuação do assunto que nós abordamos na lição anterior, continuando aí o mesmo texto. Só relembrando aqui que nós estamos em uma inevitável e invisível batalha espiritual, ou seja, há uma luta constante entre o que é natural e o espiritual. Como parte dessa luta também é o reino da luz com o reino das trevas. Então nós vamos estudar aqui o que o apóstolo usou, os exemplos que ele usou, as figuras de linguagem, a forma de ilustração para abordarmos aí esse importante assunto para melhorar a nossa compreensão em relação a esse combate real que nós estamos nele. Isso. Ele vai usar a metáfora militar, né, igual é ressaltado aí. Ele vai comparar, né, a necessidade que nós temos de nos armarmos, né, de nos protegermos, tanto com armas de defesa quanto de ataque, né, por causa desse inimigo que nós temos, que constantemente arma ciladas, né, contra nós. Esse inimigo é maligno, né, ele tem a intenção de destruir mesmo, né, de matar. Então a gente precisa se proteger, precisa se defender e precisa atacar também em muitos momentos. Né? Isso aí que você está dizendo aí, eu iria ressaltar isso, você citou novamente, não é? Algumas das armas que ele utiliza, a gente vai mencionar isso novamente mais no final, mas aqui só para ilustrar o que você está dizendo e adiantar o assunto. Algumas das armas que ele utiliza, não é? A calúnia, a malícia, a ira, a inveja,
na verdade, toda sorte de desobediência aos princípios de Deus, não é? No nosso meio aí, não é, religioso, as heresias, não é, que são as verdades distorcidas, não é? Tem um pensamento teológico de que uma verdade, se ela for apenas 99% de verdade, tiver 1% de mentira, é uma heresia, não é? Que na maioria das vezes acontece assim, mas o que você está mencionando aí, para algumas pessoas eu acredito que seja uma novidade, que é em relação às armas de ataque. Né? Tem gente que acha que é só ficar na defensiva ou só na defesa, mas também atacar. Com certeza. Esse inimigo, ele usa essas armas sutis, né? Você já citou aí. E assim, se você ficar só na defensiva exclusivamente, né, você vai se cansar. Né? O soldado que só defende, ele se cansa, né? Rapidamente está cansado. Né? E ele não tem eficiência na sua guerra. Ele está guerreando para quê? Né? Ou seja, se ele ficar só na defensiva, ele nunca vai vencer, né? Porque só vai conseguir vencer se em algum momento ele atacar. Ele vai perder pelo cansaço. Eu estou lendo um livro. Eu estou lendo um livro de defesa da fé e eu não vou correr nenhum risco aqui de tentar citar o nome do livro e o nome do autor, não, porque deu um branco aqui agora. Mas uma das coisas interessantes que ele fala é o seguinte, que a apologética, que é a defesa da fé, não consiste em apenas se defender. Você precisa atacar também, como é um caso aqui que eu citei aqui das heresias. Né? Então, a heresia, por exemplo, é um espírito maligno que atua, né, dentro dessa área, e esse espírito maligno só vai ser expulso, por exemplo, com a unção do conhecimento. Então, ou seja, à medida que você buscar conhecimento, para quem lidera a igreja, à medida que esse líder ensinar isso para a igreja, e à medida que ele vai ensinar, ele vai também atacar, né? Porque o ensino é uma maneira de atacar. Claro. Né? E heresia no nosso meio deve ser combatido mesmo. Às vezes quem combate heresias, quem faz a apologética, né? No seio da igreja, ele é até olhado meio estranho, assim, né? Que às vezes ele fala certas coisas que vão ferir certas crenças, né? As pessoas certos podem levar gostos, né? Como é o caso, por exemplo, do musical. Leva para o lado pessoal, né? Tá complicado. Não é verdade? Nós já presenciamos isso, né? Quantas músicas às vezes são cantadas pelo nosso público, recheadas de heresias. Né? E aí, como na maioria das vezes são músicas que, como dizem no linguajar popular, caem na boca do povo, alguém que vá, então, contrapor isso aí com a verdade, acaba sendo mal visto. Isso é fato. O apóstolo que nós estamos estudando aqui, né, ele chega a dizer que se um anjo de luz, né, você está lá no seu momento, lá na sua casa, chega um anjo de luz assim, né, se identificando como tal, né? E traz um outro evangelho, uma palavra diferente dessa, né, que a gente tem estudado, que seja anátema. Já seja pensou? Maldito, né? O apóstolo está dizendo isso. Então, se tem pessoas, assim, por mais amáveis que sejam, por mais simpáticas que sejam, por mais que tenham talentos, né, e tal, se estão disseminando... Por mais populares que sejam, se estão disseminando heresia, essa heresia deve ser combatida, né? Se fosse combater um anjo de luz por causa da palavra diferente dessa, imagina, né, um ser humano, né? Não é combater a pessoa, combater a heresia. Nós falando aqui sobre guerra, a Bíblia registra aí, né, algumas batalhas, ou muitas batalhas, aí temos algumas, né, que se destacam, as principais. Nós vemos que desde as civilizações mais antigas, né, relembrando aí a egípcia, a assíria, a babilônica, a grega, a romana e por aí vai, sempre estiveram acostumadas com as intensas batalhas, né, convivendo aí no meio do campo de guerra propriamente dito, né? Então, ou seja, o autor cita aqui os povos antigos, né, que se destacaram por muitas batalhas e que, aí só adiantando aí,
não é só os povos antigos também, né? Tantas guerras que existem atualmente, mas isso aí usado aí como uma figura de linguagem para entendermos o ambiente que nós estamos inseridos. Chega até a mencionar, né, algumas vezes, 1 Samuel 23, né, algumas vezes aí que Deus ordenou que o povo guerreasse, né? Nosso Deus, nós sabemos que Ele é um Deus de paz, né? Esse livro, essa carta aos Efésios, né, lá no capítulo 2, ele vai dizer que Ele é a nossa paz. Então o povo de Deus é um povo pacífico. Então ele não está usando essa metáfora bélica, essa metáfora aí de guerra, para incitar violência. Na atualidade, nos tempos que nós vivemos, né, qualquer coisa é incitação ao ódio, incitação à violência. Então não é essa a ideia de Paulo aos Efésios. A ideia dele é de mostrar a realidade da guerra espiritual, né, e preparar a igreja para essa guerra. Certo. Aí ele cita aqui que os antigos encaravam a guerra como algo sagrado, né, era esse o contexto da época, e aí era usual oferecer sacrifício a uma divindade buscando proteção, buscando, né, uma estratégia de guerra e tal, porque as pessoas viam as guerras como algo realmente sagrado. O autor utiliza aqui a questão dos antigos, mas eu acrescento aqui que não é apenas no mundo antigo. Não foram apenas os antigos que encaravam as guerras como algo sagrado, que atualmente também nós temos aí, né, ao redor do mundo militantes radicais de alguns segmentos religiosos, como o caso do islamismo, não é, que acabam enxergando a guerra como algo sagrado, não é? Ainda que alguém queira tapar, ou seria melhor a colocação, que fechar os livros da história para que não sejam lidos, mas a gente conhece aí que se estuda na escola secular a respeito das guerras, das cruzadas santas, né, que foram travadas aí, infelizmente, não é, por líderes religiosos do segmento cristão, né, entre aspas, porque de fato a guerra era tido como algo sagrado, o que nós vemos diferente do Novo Testamento, que não é assim. A guerra era mistificada, né, na antiguidade, né? Tinha os romanos, por exemplo, cultuavam um deus da guerra, eles tinham um deus da guerra, né? E outros povos também tinham o seu deus da guerra, né? A gente lê a história dos espartanos, né? Você vai ver que eles viviam para a guerra, né? O sentido, o propósito da vida deles era a guerra, né? Isso em toda a cultura deles, desde o nascimento, né, até, se não tivesse guerra, não era entregavam a esse propósito. Né? Então, você vê, era uma coisa mística mesmo, na antiguidade. Hoje existe essa coisa, essa guerra aí do mundo islâmico, né? Mas é uma guerra, assim, entre aspas, porque assim, a gente não pode nem chamar de guerra você entrar numa família, na casa de família. Ali não tem guerreiros. O caso lá é terrorismo. Você vê o Boko Haram, entra numa casa de família, estupra as crianças, mata os filhos na frente dos pais, aquela coisa toda. Isso não é guerra, né? É terrorismo. Mas, assim, até na guerra propriamente dita havia um respeito. Né? Existia um protocolo de guerra, né? Sempre teve. E assim, hoje o negócio está mais bagunçado. Então, resumindo aqui para nós finalizarmos esse tópico e esse bloco, é de que o tema aparece aqui no texto do Novo Testamento, principalmente esse texto da carta de Paulo aos Efésios, apenas como uma figura de linguagem para que seja mais facilmente compreendido. Né? O tema sobre guerra em si é incompatível com o espírito cristão. Certo? Ok. A própria carta, no capítulo 2, verso 14, né, vai mostrar isso aí. Certo. Alguma coisa mais a acrescentar? Ok? Tá certo. Você de casa não sai daí, a gente volta em instantes. Continuando o programa Novo Alvorecer, o segundo tópico da nossa lição,
ainda falando sobre a metáfora bíblica de guerra, né, de armamento, de soldado e por aí vai, o apóstolo Paulo utiliza aqui, na sua figura de linguagem aqui, o que dispunha na época, né, tanto de guerras quanto de soldados. É por isso que ele vai usar aí sobre armadura, sobre couraça e por aí vai. Sobre a armadura, na sociedade contemporânea dele, conhecia ele com certeza a abundância de detalhes em relação à armadura do soldado romano, porque até não era algo muito comum, né, para todo lado, era o império da época, era Roma que dominava, então cada província tinha lá os seus representantes, né, a sua guarda. Então ele escreve isso aqui com riqueza de detalhe, porque sabia do que estava dizendo. E sem falar que ele passou por algumas prisões, né, romanas e assim, sempre escoltado, né, por soldados, sempre guardado por soldados. Atos vai falar de umas 3, parece, né, mas não cita todas. Ele diz em uma de suas cartas que ele passou por muitas prisões. Então ele conhecia bem de perto. Talvez não tenha sido preso várias vezes, mas transferido de uma para outra. Foi passando, né, tal. Mas ele conhecia de perto, né, de ver, né, de contato próximo. Até porque também, a princípio, ele era um soldado. Cidadão romano também. Exatamente. Né? A gente tem o caso lá do Estevão, em que Paulo, que até no então, né, há essa confusão toda aí, negócio de mudança de nome aí, mas, né, a dupla cidadania trouxe uma confusão a respeito aí de Paulo e de Saulo, mas Saul, né? O Saulo acompanhou o apedrejamento do Estevão pessoalmente, como um funcionário do Império Romano. Estava fazendo um papel duplo ali, né? Estava fiscalizando tanto para os religiosos quanto para o imperador. Exatamente. Então conhecia a armadura de perto, ou seja, tinha... com certeza ele já usou algum tipo de armadura, algum tipo de vestimenta, né, algum tipo de farda romana, né, apesar de comandante aqui ia diferenciar em relação aos subordinados aí, mas ele não deixava de ter a sua proteção, né, até mais do que um soldado comum. Sobre a armadura de Deus aí, mesmo depois de tomar toda a armadura de Deus, o apóstolo nos exorta a ficarmos firmes. Aí ele diz no versículo 14 da carta aos Efésios, no capítulo 6. Capítulo 6, versículo 14, Paulo diz: tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Isso significa usar a verdade como cinturão, conforme que está escrito em Isaías, capítulo 11, versículo 5. Usando aí essa figura de linguagem apropriada, pois usam as coisas da vida diária, né? A figura de linguagem é típico assim, conhecido de todos, para esclarecer então verdades espirituais. Essa armadura não é uma... A gente já falou isso aqui, né? Não é uma coisa literal, né? Até toda a armadura ali dá uma noção de uma armadura completa, né? De você não ir com uma parte faltando, né? Você usar a armadura completa, todo esse conjunto aí, né? Ela tem um nome no grego, que eu não me lembro agora, mas tem um nome que não é toda a armadura, é a armadura completa. Né? Então, você não deve ir para a luta, para o combate, né? Para a batalha espiritual, com nada faltando. Né? Então, tudo isso aqui é importante, desde o cinto até a couraça, até o escudo. Né? E a gente vai ver aí um por um aí, certo. Né? Qual que seria a citando aí a couraça aí, que era uma armadura defensiva em forma de manto, né? Feita de ferro, couro, né? Tiras de metal ou escamas de bronze. Sua função é proteger, naquele tempo, o pescoço, o peito, os ombros, o abdômen e as costas. Dependendo da época e da civilização, a couraça chegava até a coxa. O apóstolo Paulo usa a couraça, então, como metáfora para ilustrar a defesa espiritual.
um abrigo contra as feridas morais e espirituais e uma proteção da justiça de Deus. Atualizando a linguagem aí, essa couraça seria aí um colete à prova de balas. Tipo isso, né? Vai proteger as áreas vitais, coração, pulmão, né? Vai proteger e até ela encaixa, né, nas costas. Então é bem parecido com o colete à prova de balas mesmo. Isso aí. Né? E assim, ele fala aí, o comentário fala da moral, né? Na medida que ela está protegendo coração, pulmão, né? São áreas vitais, né? Áreas vitais de suma importância. Se você olhar isso para o âmbito espiritual, né? Pegar o que a Bíblia fala sobre o coração, sobre o pulmão, sobre essas coisas, né? Então é muito assim, de vital importância que você vá armado da couraça. De defesa, né? É uma armadura de defesa, né? De vital importância, né? Se você sair sem ela... Né? E não é qualquer uma couraça, né? Paulo diz que é da justiça. Aí o autor conclui no final aí que é uma proteção contra as feridas morais e espirituais. Isso. Couraça da justiça. É a justiça que vai proteger a sua vida, né, espiritual, né, e vai guardar a sua integridade moral. Né? Sem justiça você não permanece íntegro. Né? Sem justiça... Se torna um imoral. Entre outras coisas, né? Se for usar a metáfora aí do que ela está guardando, a gente vai muito longe, né? Mas é isso. Por isso que ele fala aí dessa proteção, né? Legal, ok. Mais alguma coisa aí? Fechou? Tranquilo. Você de casa não sai daí, a gente vai para o último intervalo e voltamos já já. Voltando com o programa novo Alvorecer, agora para o terceiro tópico da nossa lição. Nós abordamos aqui algumas das armas, né, sendo usadas aí como figura de linguagem. Falamos aí da armadura, falamos da couraça e agora nós falaremos aí de outras armas, né, sendo usadas aí na ilustração do apóstolo Paulo para nos ensinar a respeito dessa grande verdade e nos fazer entender qual deve ser a nossa postura, o nosso preparo em relação a essa inevitável, real e invisível batalha espiritual que nós estamos. Uma outra composição dessa proteção, né, que nós precisamos usar são os calçados, diz respeito ao... Aqui não é o termo utilizado no versículo 15, não é? A sandália ou calçado, não é? Formado por uma sola de couro, usado naquele tempo, né, que normalmente o soldado andava, né? Lembrando que não tinha os recursos que tem hoje para a fabricação de uma bota, de uma botina, não é? De um coturno, não é? Então era formado aí, uma espécie do que a gente conhece hoje por uma sandália, um chinelo, né, de couro, né, que amarra o pé com correias ou cintas. Né? Isso na linguagem figurada remete à agilidade, à prontidão na obra da evangelização e na pregação do evangelho da paz. Dá a entender que era uma sandália popular, né, melhorada. Né? A impressão que se tem é isso. Que o soldado precisa de uma proteção a mais, né? Então, vai, continua. O apóstolo, parece que ele faz um trocadilho, né, com o Salmo. Diz que os pés dos que anunciam as boas novas são formosos, né? Quão formosos são os pés sobre os montes daqueles que anunciam as boas novas. Porque ele fala desses calçados, né, daquele
da pregação do Evangelho da Paz. Isso. Ele fala para que deve estar calçado, né? O Evangelho é boas novas, né? A pregação do Evangelho. Parece que ele está fazendo um trocadilho com o Salmo, né? Ou algum tipo de referência nesse sentido. E o calçado aí é para estar mais ágil, né? Para facilitar a locomoção, para andar mais rápido. Um soldado sem calçado ou mal calçado, né? Você sabe que é um coturno apertado. Um soldado sem a devida proteção para os pés, ele vai machucar o pé, a caminhada fica mais difícil, a luta fica mais pesada, mais difícil. Então tem que ter essa proteção aí. Lembrando aí que em épocas antigas era comum as pessoas andarem descalço e tal, mesmo não sendo escravos, né? Não tinha os recursos que a gente tem hoje. Então o calçado aí facilitava a locomoção, tornava a pessoa mais ágil. Né? Sobre o escudo da fé, o escudo era o principal instrumento bélico de defesa na guerra. Trata-se então de uma peça fabricada a partir de vários metais e em formatos diversificados. O escudo é o símbolo de proteção nas Escrituras. É usado de maneira figurada desde o Antigo Testamento para mostrar o Deus como protetor dos seus filhos. O escudo é uma arma de defesa também, né? Pode até servir de ataque, mas é projetado para ser uma arma de defesa. Mas no versículo 16, Paulo diz que esse escudo, então, que precisamos estar armados com ele, fazer parte dessa nossa armadura. Pagar os dardos inflamados. Exatamente. Pois é. Ele sendo uma arma de defesa, é uma defesa mais específica, por exemplo, do que a couraça. A couraça, ela tem uma área que ela protege, que ela defende. O escudo é uma defesa direcionada. Você vê que o ataque vem por aqui, aí você levanta o escudo por aqui. Né? Você vê que ela vem de outro lado. Então ele é uma proteção mais específica, mais direcionada. Né? Que quem é o guerreiro que vai dizer o que ele vai proteger. Ele vai proteger, né, usando ainda a mesma figura de linguagem antiga, aí, ele vai proteger de uma flecha, ele vai proteger de uma lança, ele vai proteger de uma espada. Por isso o termo é até meio genérico, dardo inflamado. Né? Não era tão comum assim o uso de dardos inflamados, era um ataque mais estratégico. Né? E assim, é uma flecha com fogo e tal, né? Não é por acaso, né, que Paulo está fazendo essa analogia, né, o ataque estratégico. O nosso adversário, ele é um estrategista, né? Ele sempre ele sempre trama primeiro os seus ataques. Então, e atua de maneiras diferentes, em tempos também diferentes. Né? Aí, se você tiver a fé, né, o escudo da fé, você consegue direcionar a defesa também. Né? Sobre, agora no versículo 17, o capacete da salvação e a espada do Espírito. O capacete, né, a gente conhece aí um pouquinho do que é capacete, não de guerra, né, normalmente aí, mas aqui, falando aí dessa figura de linguagem, né, para o soldado, o capacete, uma cobertura para a cabeça feita de metal internamente acolchoada, para ter um pouco de conforto. E no Antigo Testamento, a salvação era vista como esse capacete, ou seja, protege na batalha. Para você comentar tudo junto, aqui no mesmo subtópico, também a espada do Espírito, agora uma arma de ataque, não é? Ninguém usa espada para se defender, é uma arma para atacar. No sentido figurado, é um símbolo de guerra, de julgamento, de autoridade, de poder. É uma expressão que o apóstolo utiliza, espada do Espírito, refere-se então à Bíblia. Ela própria vai se autodenominar como sendo a espada, né? Isso significa que a Bíblia é a palavra de Deus, ela própria se declara como espada. É uma espada de dois gumes, né? Que penetra até a divisão da alma e do espírito. Né? E o próprio apóstolo fala que a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Né? Ele próprio diz que é a palavra. Né? Quanto ao capacete aí, assim, ele vai cobrir a região mais vital, né? A cabeça. Ele vai cobrir a cabeça. Onde é a sede dos pensamentos, né? É a sede da subjetividade. Né? Então, você vê que a salvação, ela é uma esperança, né? Nós temos uma esperança de salvação.
Está escrito isso em 1 Timóteo 5,8. Né? Então, a salvação ela é algo que o Espírito Santo testifica com o nosso espírito, está tudo na mente. Né? Que nós estamos salvos. É Ele que nos convence do pecado, da justiça, do juízo, e que testifica que nós estamos salvos. Né? Isso tudo está escrito. Então, o capacete da salvação é nesse sentido, ele vai te guardar com essa esperança. Né? Você tem essa esperança, você sabe que há algo melhor ali na frente. Né? Então você permanece firme na luta. Né? Você não desanima. Você não... E ele finaliza aqui apontando duas últimas armas, né? Que oração, que estão aí nos versículos 18 e versículo 19. A oração e a súplica. Né? Sem essas armas que nós já citamos aqui, sem a oração, elas seriam inúteis. A oração deve ser em todo tempo, com súplica no espírito e vigilância. Isso. Então, oração e súplica com vigilância. A oração é que dá acesso ao cofre das armas, né? É ela que faz você entrar no bunker e sair armado. Né? Então, um cristão que para de orar, né, que para de falar com Deus, que desanima da oração, ele está se rendendo ao inimigo. Né? Você ter todo esse armamento aqui e parar de orar é o mesmo que ir se despindo desse armamento. Você não ora hoje, tira o capacete. Aí você não ora amanhã, tira a couraça. Você não ora. Né? Você parou de orar, você está se rendendo. Você não está mais se colocando em posição de batalha, né? Como um lutador, como um batalhador. Você está se rendendo ao inimigo, se entregando. Isso é trágico. Né? Na nossa luta aí, quando isso acontece, é trágico, porque assim, fatalmente pode ser que o soldado caia, né? E não tem mais jeito. Tá certo. Alguma coisa mais a acrescentar? Acho que é isso. Isso aí, beleza. Nós vamos terminando o programa Novo Alvorecer mais uma vez, agradecendo você por ter nos acompanhado até aqui. Que Deus te abençoe poderosamente no nome do Senhor Jesus. Você que nos assiste aqui na cidade de Caratinga pela TV ou pela internet, esperamos você em nossa igreja Assembleia de Deus Templo Central, Rua Princesa Isabel 52, bem no centro da nossa cidade de Caratinga, em Minas Gerais. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre a nossa igreja, acesse os nossos portais na internet www.adcaratinga.com e www.projetosemeadores.org. Esse último site que eu acabo de citar é o nosso site do Projeto de Missões. Um abraço para você, obrigado pelo seu carinho, pelo seu prestígio, fique na paz. Programa Novo Alvorecer, trazendo boas novas para você. Uma realização Assembleia de Deus de Caratinga.